Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é o nosso bate-papo informal de número 54, cujo tema é Pensando em Jesus na Páscoa. E aí, Rita, vamos pensar mais em Jesus por causa da Páscoa ou a gente sempre pensa em Jesus? Então, a Páscoa ela já existia, né? A celebração da Páscoa, mas Jesus é que trouxe, né, um significado muito grande e que é o significado que nós trazemos até hoje, desde que ele veio, né, cumprir aquela missão tão grandiosa. Então, eu quando eu penso na Páscoa hoje, depois de ter lido, né, alguns livros, inclusive o Sublime Peregrino do Ramatiz, eu acho assim muito importante que nós pensemos na Páscoa e pensemos em quem foi essa grande consciência, né, que veio para nos ajudar, né, nos ensinar todo esse amor que ele trouxe, né, para nós. E eu acho que assim fica muito marcado, pelo menos para mim ficou bem marcado, né, depois de ler bastante sobre esse evento, né, de Jesus, foi a partir do momento da última ceia, que foi na quarta-feira, né, Sim. que precedeu a Páscoa. Que foi, quer dizer, a última ceia e a cerimônia do lava-pés, né? E a cerimônia do lava-pés, que normalmente ocorria, né, às sextas-feiras, e como ele já sabia que ele seria preso, né, por aqueles dias, então ele resolveu antecipar o lava-pés para quarta-feira. Então foi feita a ceia, né, e esse lava-pés na quarta-feira com os discípulos. E foi quando ele disse, né, tudo que ele falou para os discípulos, tudo que iria acontecer, né, após ele ser pego e preso e morto, e ele previu tudo. E ele falou tudo para os discípulos, não é? Inclusive, não foi aquilo que a gente gravou? Sim, nós gravamos alguma coisa a esse respeito. E no livro do Adolfo, no Adventus Christus, inclusive temos ali, né, um relato bem amplo, né, de todas as, vamos dizer assim, previsões que Jesus fez em relação ao caminho da doutrina, em relação ao destino dos seus discípulos, né, em relação à manipulação que seria feita da sua mensagem, né? E também podemos dizer, como é que a gente pode dizer? O despertar da força superior que Jesus, né, intermediou em relação a todos os seus discípulos, para que eles não perdessem o elo, para que eles não perdessem a fé e que tivessem força no sentido, né, de levar ao mundo a sua mensagem. Isso, a gente gravou, né, essas palavras de Jesus que vieram através de mensagens e que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o link dessa gravação que a gente fez com as palavras exatas, né, que é muito bonito, é muito legal. Mas voltando aqui à nossa história, né, então quarta-feira foi quando ele se reuniu com os discípulos e né, falou sobre tudo toda a trajetória dele e o que aconteceria, né, após. E aí depois o que aconteceu? Houve a quinta-feira, né, onde ele recepcionou alguns amigos, né, inclusive Nicodemos, se não me engano também. E José de Arimateia. José de Arimateia, né, o pessoal estava preocupado com ele por causa que a situação estava tensa e eles já sabiam que o Sinédrio tinha a intenção de prendê-lo. Inclusive que eles já tinham colhido falsos testemunhos sobre a sedição de Jesus quando da sua entrada em Jerusalém. Já era sabido, né, que o pessoal de fato queria prendê-lo e que isso teria que acontecer antes de sexta-feira. Antes da Páscoa, né? Antes então, na quinta-feira ele foi preso, né? O julgamento já foi levado direto lá para o Sinédrio, né? Acabou sendo julgado, digamos assim, pelo pessoal do Sinédrio. Depois ele é levado ao próprio Pôncio Pilatos, né? E na sexta-feira, a gente sabe, ele acaba sendo crucificado. Mas o que eu vejo assim de fundamental nisso tudo, Rita, é a exemplificação do amor, né? É o sentido do sacrifício. Jesus sabia ou pressentia que era necessário ele dar esse testemunho, né? Que o fato dele vencer a morte seria de extrema importância para fortalecer o movimento e para justificar, né, toda aquela trajetória que ele teve junto com os seus discípulos. Isso. Então, até para a gente, né, eu acho que é muito importante a gente atentar para isso. Porque foi uma forma de Jesus comprovar que, de fato, o reino dele não era deste mundo. Que, de fato, ele estava aqui para exemplificar, que ele estava aqui para nos mostrar que existe algo de maior força, de maior valor, né?
que são os valores da alma, que são os valores que ele veio nos trazer. Inclusive, nesse evento, né, ele também pôde constatar, né, a sobrevivência do espírito, não é? Com certeza. E isso é o que eu trago aqui, uma reflexão, né, sobre a ressurreição. Porque o que é uma ressurreição? É reviver, né? É trazer a vida de volta. Então, fala-se muito disso, né? Que Jesus ressuscitou. Agora, vamos refletir aqui. Se Jesus ressuscitou, cadê o Jesus, né? Depois que ele ressuscitou? Ele continuou andando por ali? Ele continuou falando com os discípulos? Não. Então, na verdade, o que nós entendemos é que foi uma aparição de Jesus, uma né? materialização. Uma materialização, uma aparição, né? Como a gente fala, né? Das santas, né? Da Nossa Senhora Aparecida, das Nossas Senhoras, né? É uma aparição que seria o quê? Uma materialização. Utilizou-se ali, né? Os médiuns, os discípulos de Jesus eram médiuns, né? Ostensivos. E aí foi utilizado, né, o ectoplasma daqueles médios ali para a materialização de Jesus. Para quê? Para dizer que ele estava ainda vivo, porque o espírito não morre jamais, não é? Então, se fosse uma ressurreição mesmo, ele teria que sair dali, caminhando, continuar falando com os discípulos, e nada disso aconteceu. Ele simplesmente apareceu, né, para dar, né, o testemunho de que ele ainda estava vivo. De que ele vencera a morte, que isso, a morte, na verdade, né, não existe, era a morte só da carne, né? E o espírito, ele sobrevive a tudo. E foi uma grande prova. Então, fica aqui uma reflexão sobre essa palavra, né? Ressurreição. Por que, né, que foi usado isso? Ressurreição. Ele veio justamente para exemplificar a lei. Ele falou isso bem claro, né? Não para modificar a lei. E ele modificaria a lei se ele ressurgisse, né? Como a gente vê nesses filmes aí, né? Os zumbis ressurgindo da morte. Isso não existe. A gente sabe que isso não existe, né? O nosso corpo morre, nosso espírito sobrevive, mas o corpo não, ele não retorna. Então, ele, se tivesse acontecido isso, ele estaria, né, indo de encontro a uma lei divina. E ele nunca iria de encontro à lei, não é? E a própria lei física, né? A lei física, a lei universal sabe, é a lei física também, né? A natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. São então, leis uma divinas, vez que universais. Sim, Entendeu? Então ele não veio para contrariar a lei nenhuma, pelo contrário, ele veio para exemplificar a lei. Então, assim, para nós não faz muito sentido, né, essa questão, e fica aí como reflexão para todos. Agora, eu acho que também, Rita, além dessas coisas que você disse, o fundamental é o exemplo, né? Sim, com certeza. Jesus realmente foi o maior exemplo que nós que nós tivemos, né, sobre como devemos nos comportar no sentido do nosso autoconhecimento, né, no sentido de nós vivermos na terra sem sermos da terra, no sentido de nós vivermos efetivamente o amor, a fraternidade, o sentimento de amar os nossos inimigos, né? Porque na verdade, né, naquela época, né, o povo lá, né, da riqueza ficou muito injuriado com ele, porque ele, né, ele falava que ele dava muita atenção aos pobres e tal, e diziam que falava mal dos ricos. Na verdade, ele não falava mal de rico nenhum, porque a riqueza material, né, a matéria, ela é necessária, mas nós não podemos dar essa importância tão grande à matéria, mas sim às coisas de Deus, não é? E isso é que sim, que a gente vai levar para essa eternidade, né? A matéria a gente usa enquanto está aqui, né, encarnado, e depois a gente deixa para lá, né? Nós só levamos as coisas do espírito, não é? E a mensagem de Jesus era uma subversão à ordem reinante, né? Os donos do poder não poderiam conviver com aquele sentimento de igualdade, de fraternidade, de amor. Não, aquilo era uma ameaça. Era uma ameaça ao poder eclesiástico, digamos assim, da época, né? Mas era uma ameaça ao poder político. Isso. Então, nesse aspecto, Jesus, de fato, era um subversivo. Mas era um subversivo porque as pregava leis humanas, né? Ele o foi amor. Subversivo às leis humanas, né? Na verdade, a subversão é nossa, né? Nós é que não nos percebemos subversivos. Sim, na verdade, os subversivos somos nós que subvertemos as leis divinas. Ele veio e subverteu as leis do homem, né? Aí, vamos matá-lo, né? Vamos tirá-lo de cena. Né? Aliás, isso é uma outra coisa, né? Ninguém diz que Jesus foi... O que diz que Jesus foi morto, né? Na verdade, nós fomos criminosos. Todos nós, né? Já que todos nós fizemos a história, já que nós acreditamos no processo da reencarnação,
Então talvez estivéssemos lá e até gritando Barrabás, né? Ao invés de gritar Jesus. Mas o importante é que Jesus, como símbolo do bem, triunfou, né? A sua mensagem está em todos nós, e hoje o que nós mais queremos é seguir Jesus, é sermos, né, de alguma forma uma luzinha, né, em prol de todos esses ensinamentos. E se um dia falamos, né, crucificar, que hoje nos redimamos, né, e demos, né, graças a Jesus por tudo que ele fez por nós. Eu acho que é sempre muito emocionante pensar em Jesus, falar em Jesus e principalmente tentar seguir os caminhos, né, que Jesus mostrou pra gente. Então eu aproveito a oportunidade, né, não só para pedir que vocês assistam nossos vídeos, mas que vocês, né, tenham um tempo para refletir sobre Jesus, para agradecer a Jesus o exemplo, né, para agradecer toda essa carga, essa energia de amor que de tão verdadeira que era, perdura há 2000 anos e vai perdurar por toda a nossa eternidade. Não é isso? Isso aí. Mais alguma coisa? Não. Então, gente, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Ou seu dislike. Né? Repassem para os seus amigos os nossos vídeos, e a todos vocês uma feliz Páscoa, mas não uma feliz Páscoa apenas com ovos de Páscoa, né? De paz, uma feliz de amor. Páscoa com Jesus, Isso uma aí. feliz Páscoa com todo esse amor que ele representa para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado por vocês nos verem, nos Tchauzinho. apoiarem. Grande Um beijo. grande beijo. Tchau. Tchau, Rita. Tchau.